Parece que Papai Noel está me atendendo, porque tem a SAF, que pode me trazer recurso para minimizar em muito o endividamento do Vasco, se não acabar com o endividamento do Vasco, e me dar recurso para investir no futebol e me tornar competitivo novamente. Meu amigo, parece que Papai Noel está me atendendo, tem a SAF. E com essa célebre frase do Jorge Salgado na reunião do Conselho Deliberativo de anteontem, a gente começa mais um no Radar Vascaíno. Depois da vinheta. Fala, minha gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Juntos aqui novamente para falarmos de Vasco. E caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e Twitter, @radar_Vascaíno. Muito bem, e para você que comprou o pay-per-view do Campeonato Carioca, temos uma informação. Grandes do Rio se reuniram com a empresa responsável pelas transmissões do estadual e Mário Vassalo comenta as dificuldades. Após uma rodada marcada por diversos problemas nas transmissões dos jogos do Campeonato Carioca, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco se reuniram com os executivos do Sportsville, empresa responsável pela exibição dos jogos, e exigiram melhorias no serviço que tem recebido muitas críticas dos assinantes. Os principais questionamentos foram a qualidade ruim, queda de sinal, dificuldade no atendimento às demandas e os problemas técnicos em geral. A questão gerou atrito interno na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e foi alvo de revolta entre os clubes, que foram grandes defensores do streaming desde o ano passado. No último sábado, por exemplo, o jogo entre Flamengo e Volta Redonda sofreu um apagão em 2 momentos no segundo tempo. O mesmo problema também foi notado nas partidas entre Vasco e Boa Vista e Portuguesa e Audax. No caso do duelo Cruz Maltino, a Ferge ainda alegou em nota que a operadora Claro esqueceu de transmitir o jogo por 30 minutos. Ao All Sports, o diretor da Vasco TV, Mário Vassalo, informou que sua equipe conseguiu contornar os problemas técnicos no confronto de São Januário. Neste caos todo, a única que conseguiu manter de forma mais estável a transmissão foi a Vasco TV em seu pay-per-view. Mesmo com as quedas dos sinais, conseguimos conectar através da estrutura própria da TV na unidade móvel do Sportville, disse Vassalo. Estiveram presentes na reunião de anteontem o diretor de negócios do Botafogo, Lenin Franco, o vice de comunicação do Flamengo, Gustavo Oliveira, o diretor de comunicação e marketing do Fluminense, Ronaldo França, e o vice de comunicação do Vasco, Vitor Roma, além de equipes técnicas. Segundo informação do colunista do UOL, o Rodrigo Matos, ele disse que houve um corte de custos na transmissão do estadual por parte da Federação do Estado do Rio de Janeiro em relação ao ano passado. E você, meu amigo, me conta aí, você assinou o pay-per-view? Não viu o jogo do Vasco, não? Comenta aí e me diz aí como foi essa experiência. Por sua vez, a Sportsville negou que a Claro tinha se esquecido de pôr o sinal de Vasco e Boa Vista no ar e culpou a falha de comunicação. Os jogos de sábado do Campeonato Carioca foram marcados por problemas na transmissão. No pior caso, a partida entre Flamengo e Volta Redonda ficou sem imagem nenhuma em todas as plataformas em 2 períodos do segundo tempo. Houve falhas em 2 outros confrontos, Portuguesa e Audax e Vasco e Boa Vista. Esses problemas ocorreram por conta de uma pane na ligação de internet e após corte de custos em relação à transmissão de 2021. Desde o ano passado,
O Carioca tem produção de geração própria de imagens após o final do contrato com a Globo. A federação contratou a empresa Sportsville para viabilizar as transmissões e negociar os seus direitos comerciais. No primeiro ano, em 2021, foi gasto um total de 6,5 milhões com produção e transmissão. Foi contratada uma empresa chamada Casablanca, que é uma das produtoras mais reconhecidas do país. Para o ano de 2022, o custo foi cortado para 3,8 milhões e foi fechado com a empresa Broad Media, que também é bastante atuante no mercado do futebol. Há duas versões para esse corte de orçamento, uma da empresa e outra da federação. A Sportsville apresentou diversos orçamentos para a federação, que optou pelo valor mais baixo para aumentar as cotas dos clubes. Foi informada nesse processo que a Broad Media era confiável. 2. O custo mais alto do primeiro ano ocorreu por conta da urgência da contratação, e a Sportsville já prometera cortar pela metade o valor do segundo ano. E aí a pergunta que não quer calar: e os cortes? Teve impacto nos apagões? Não se pode afirmar isso de forma definitiva. É preciso explicar como funciona o sistema de transmissão do Carioca para entender qual a falha no sistema. Muito bem. Eu só sei o seguinte: o assinante ficou sem imagem. E aí, como é que vai ser feito o ressarcimento desse prejuízo do assinante? O cara vai lá e paga, né, um valor X para contratar e ver os jogos, e chega na hora, você não consegue ver jogo nenhum. Federação, deu uma pisada de bola, hein? Bom, o Carlos Brasil falou sobre a sequência de jogos do Nenê e disse que está tudo controlado. Ele é escalado porque ele quer. Nenê é fominha, vai dizer: pô, quero jogar, mas a gente tem que controlar de alguma maneira. E é natural que o departamento controle isso. Se ele jogou, é porque ele podia jogar. A gente sabe disso, é tudo controlado, disse aí o Carlos Brasil. O Zé Ricardo admite preocupação também com o físico do Nenê durante a temporada. O Vasco mudou bastante de elenco para esta temporada. No entanto, o meia Nenê segue como principal jogador para 2022. O atleta de 40 anos foi titular nos 2 primeiros jogos do Cruz Maltino no Campeonato Carioca. Por isso, o técnico Zé Ricardo adiantou que se preocupa em preservar a parte física do meia. A preocupação sempre existe com o Nenê, mas mostrou não só números bons, como recuperação quase instantânea. Isso nos deu tranquilidade para colocá-lo para jogar. É um cara que pode decidir em uma ou duas bolas. O Raniel, sem a bola, fez um trabalho um pouco mais atrás do Nenê. Com a bola, avançou para termos essa qualidade na frente. Foi assim no lance do gol, funcionou. Vamos avaliar durante a competição porque queremos sempre ter o Nenê inteiro, disse o Zé Ricardo. Ele ainda aproveitou e falou que pode mudar o esquema tático do Vasco quando não puder escalar o Nenê. Abre aspas para o Zé Ricardo. Jogar com 2 atacantes é uma possibilidade, até na ausência do Nenê, de um meia mais central. Já fizemos alguns trabalhos nesse sentido. Por característica, o Getúlio joga mais na área e abre o corredor. É uma ideia que a gente não perde de vista. Estamos conhecendo o grupo está conhecendo o clube, estamos tentando extrair o máximo, declarou o técnico. O Vasco volta a campo hoje, a partir das 21h35, com transmissão da TV Record, um jogo contra o Nova Iguaçu, válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara. E quero lembrar a você que a gente vai fazer a nossa live do pré-jogo, do intervalo e do pós-jogo logo mais. Conto com você. Agora uma rapidinha. O árbitro da partida entre Vasco da Gama e Nova Iguaçu será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ele será auxiliado pelo Carlos Henrique Alves de Lima Filho, que vai ficar como assistente número 1, Thiago Gomes Magalhães como assistente número 2, Alan Trindade da Silva será o 4º árbitro e Cláudio José de Oliveira Soares será o técnico. Árbitro agora tem técnico. Outra rapidinha.
Desde agosto de 2021, no Vasco, John Sanchez só atuou 4 partidas. É isso aí. John Sanchez chegou em agosto de 2021 e só atuou em 4 partidas com a camisa do Vasco. A posição é carente no elenco e, mesmo assim, ele não joga. Está acontecendo o mesmo com Luiz Cangá, que chegou para ser titular, mas até agora não teve oportunidade e o contrato é de 3 meses. E por falar em Luiz Cangá, ainda sem ter estreado no Vasco, ele está buscando aulas de kickboxing no Rio de Janeiro. Rapaz, o jogador está procurando lutar. Relacionado sem sair do banco nos 2 primeiros jogos do Vasco no Campeonato Carioca, contra a Volta Redonda e Boa Vista, Luiz Cangá completou na última segunda-feira 1/3 do seu contrato com o clube. Enquanto corre atrás da parte física, prejudicada por ter positivado para coronavírus no início da pré-temporada, o zagueiro equatoriano vive a expectativa de estrear sob o comando de Zé Ricardo. Parte do pacotão de reforços, dos 12 anunciados pelo Vasco para a temporada, Cangá, de 26 anos, assinou um contrato válido apenas até 31 de março. Restam 2 meses, portanto. Na briga por uma posição no time, ele saiu atrás de Anderson Conceição e Ulisses, que vem formando a dupla de zaga titular, e voltou a treinar entre os reservas na atividade da última segunda-feira. E outra rapidinha. O irmão do Thales Magno, o Caio Magno, vai ser emprestado para o Madureira. O Vasco emprestou o atacante Caio Magno para o Madureira. O jogador de 22 anos não estava nos planos da comissão técnica de Zé Ricardo. Comenta aí o que você acha desse empréstimo do Luiz Cangá. Está procurando aulas de kickboxing, do John Sanchez, que não tem nenhuma oportunidade. Comenta aí para a gente também debater. Muito bem, e para encerrar o vídeo, eu vou colocar a partir de agora alguns áudios do Jorge Salgado naquela reunião do Conselho Deliberativo. Curtam aí e a gente se vê logo mais no pré-jogo, na live do intervalo e no pós-jogo. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu. O torcedor não se ilude mais com essa conversa, tanto não se ilude, o sócio tanto não se ilude, que votou no Salgado. Porque o Salgado é pé no chão, sabe resolver as coisas. Ele cumpre o que promete. Se não deu para cumprir esse ano, vai dar para cumprir no segundo ano e no terceiro ano. A gente, como eu falei ali um pouco atrás, a gente não conseguiu implementar de início o organograma de futebol prometido na campanha, basicamente porque a gente, quando termina o campeonato e começa a Série B, a gente teve um intervalo de tempo muito pouco, e eu já tinha feito 2 convites para CEO que não foram efetivados, as pessoas declinaram o convite, e para vice-presidente de futebol também a mesma coisa. Eu tinha um vice-presidente de futebol na cabeça, convidei, mas ele não pôde aceitar. E aí começa todo o processo do ano sem essas 2 funções preenchidas. Então, foi isso que aconteceu em relação ao organograma. Então, a gente, quando começa a gestão, a gente ainda não pensava em clube empresa e não pensava ainda em SAF, até porque ela nem existia. No decorrer do ano, ali mais para o final do ano, a SAF foi promulgada no Congresso, né? A lei foi aprovada, e a partir daquele momento a gente se debruçou para entender a lei, quais seriam os benefícios que a lei poderia trazer para o Vasco, entender todas as nuances colocadas pela lei, e a gente percebe que a lei veio exatamente para tentar criar uma solução para aqueles clubes mais endividados. Eu vou aqui fazer novamente uma conta. Se a gente deve 800 milhões hoje, se a gente conseguir pagar todas as nossas despesas, o que não está previsto no orçamento,
a gente, no final do ano, já tem essa dívida crescida de mais ou menos 120 a 150 milhões. Com mais o furo de caixa, a gente, esse ano, tem 120 de furo de caixa, mais 120 de juro da dívida que a gente carrega, que não foi feita por essa gestão. Então, a gente tem mais ou menos 220 milhões, cento e tantos milhões de acréscimo e 120 milhões para cobrir de caixa. Eu acho, e tenho me debruçado sobre o assunto, tenho discutido, tenho conversado, não só com o meu pessoal, mas com pessoas que estão muito por dentro do assunto, que conhecem o assunto, e não estou vendo uma outra solução a não ser a gente caminhar para a SAF. Por que eu estou dizendo isso? Porque a SAF abre uma oportunidade clara de você atacar a dívida e também criar recursos para o futebol. Nesse modelo atual, esse modelo se esgotou para o Vasco. Se esgotou. A gente não tem capacidade de endividamento, a gente não tem capacidade de crédito, a gente não tem musculatura financeira para ir ao mercado contratar esse ou aquele jogador de melhor qualidade. A gente abre o ano devendo 120 milhões. Então, a SAF abre uma perspectiva clara, inegável, de você conseguir combater esses problemas, que são endividamento e criar recursos para o futebol. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque na campanha eu fiz, era premissas da minha campanha, você conhece as premissas da campanha, vocês que estão assistindo, que era o quê? Reduzir o endividamento e criar mais recursos para o futebol. Parece que Papai Noel está me atendendo, porque tem a SAF, que pode me trazer recursos para minimizar em muito o endividamento do Vasco, se não acabar com o endividamento do Vasco, e me dar recursos para investir no futebol e me tornar competitivo novamente. Hoje o Vasco não tem a menor possibilidade de sair, ir a mercado, contratar jogador, não tem a menor chance, não tem musculatura financeira, a gente foi perdendo isso ao longo dos 20 anos. Isso não começou agora nessa gestão, isso é um processo longo, duradouro, em que as pessoas das respectivas gestões, não estavam muito atentas a isso. Então, para colocar isso, quer dizer, a SAF ela vem num bom momento. Se a gente vai aprovar ou não a SAF, não é um problema da diretoria administrativa, é um problema do conselho e dos sócios na Assembleia Geral. Nada vai ser imposto, nada vai ser goela abaixo. A gente está estudando esse assunto, a gente contratou o escritório Verano para dar um parecer sobre a SAF para a gente está contratando o escritório do Francisco Musnick para nos dar uma assessoria em M&A, se esse negócio evoluir. Agora, quem vai decidir o destino do Vasco são os sócios, através da Assembleia Geral. Eles é que vão dizer se querem a SAF ou não querem a SAF. Se querem permanecer nesse modelo que se esgotou, obsoleto, ou querem ir para uma disruptura melhor. Vai dar certo a SAF? Não sei, acredito que sim. Temos todas as possibilidades de ir fazendo as coisas acontecerem de maneira correta e responsável, de dar certo. Parece que Papai Noel está me atendendo, porque tem a SAF, que pode me trazer recursos para minimizar em muito o endividamento do Vasco, se não acabar com o endividamento do Vasco, e me dar recursos para investir no futebol e me tornar competitivo novamente.